Mas a pergunta é: você já entendeu qual é o seu propósito? Você já ouviu de Deus qual é o seu propósito? A palavra de Deus lá em Salmos 25:14 fala que Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Algumas versões falam aqueles que o buscam. Nós também precisamos entender que, além do propósito de Deus, para nós alcançarmos esse propósito, nós devemos passar por um processo. Você entende isso? Se nós entendermos isso nas nossas vidas e não resistirmos aos processos, nossas vidas serão transformadas. Por isso você diz aí para o seu irmão do seu lado: para viver o propósito, fala aí para o seu irmão, é preciso passar pelo processo. Para viver o propósito, é preciso passar pelo processo. Então não resista. Você acabou de profetizar aí na vida do seu irmão, em nome de Jesus. Hoje nós falaremos de um personagem bíblico muito conhecido, José. José, filho de Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel. Esse nome Israel é forte e poderoso até os dias de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis. O livro de Gênesis está logo depois do índice ali da Bíblia. Gênesis 41. Deus, quando me deu essa palavra, eu estava estudando sobre José, estava conversando com a Alexandra, um fato engraçado que vocês conhecem bem a história de José. E quando ele se torna governador, Faraó entrega para ele por esposa a mulher de nome Asenate, se eu não me engano, né? Filha de Potifera. Imagina você ter uma sogra que chama Potifera. Falei, José, coitado de José. Mas depois eu fui ler melhor a palavra, né? Ela era filha de Potífera. E também não era mulher, era homem, era um sacerdote. Não deixa de ser um nome imponente, não é mesmo? Mas já pensou se fosse Potifera e fosse a mulher? Já pensou se você tem uma sogra que chama Potifera? Seu amigo te pergunta, onde você vai passar o final de ano? Lá na minha sogra. Potifera. Misericórdia, irmão. Gênesis 41, nós vamos ler alguns versículos. Iniciaremos pelo versículo 14. Do 14 ao 16. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. E respondeu José: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Pulemos lá para o versículo 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais.
Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador. Repita comigo: administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade. Repita comigo: autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém? Senhor, nós damos graças a Ti, glorificamos o Teu nome, Senhor. O Senhor derrame os Teus propósitos, o Teu chamado sobre a vida de cada um. A palavra não é minha, Pai, a palavra é Sua. O Senhor abra os corações e ministre, Pai, que seja uma noite de transformação na Tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. José é um símbolo de mordomo, foi dito aqui hoje, de mordomia, de servidão, de liderança, de administração e de governança. Nós acabamos de ver aqui Faraó fazendo um ato solene de nomeação a governador, a José, em toda a terra do Egito. Egito, nessa época aqui, era o maior império do planeta. Era o maior poder que existia na terra. E aqui também tem um ponto curioso. José estava na masmorra, ele estava no presídio. Ilustrando aqui a história, nós podemos dizer que em torno de 5 minutos, José saiu do presídio a governador. Mas será que foi apenas por José ter o dom de interpretar sonhos? Porque Faraó nunca tinha visto José. A conversa de Faraó com José foi em torno de 5 minutos. Mas é um texto conhecido, a história desse personagem todos nós conhecemos. Nós sabemos que não foi bem assim. José não só interpretava sonhos, mas como ele tinha sonhos. E ele reconheceu o seu propósito. Desde a infância ele teve um sonho com o seu propósito. Ele sabia do chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas ele também entendeu que era necessário passar por um processo. E o tema dessa palavra de hoje eu posso dizer para vocês que chama-se governo. Governo. E aqui nós temos algumas características de José. Primeiro, José é um ótimo líder. Ele é um administrador. Ele foi mordomo. Ele foi chefe do cárcere. Ele, quando foi mordomo na casa de Potifar, ele demonstrou lealdade e fidelidade. A segunda característica de José. José é um excelente governador. Ele tinha autoridade. Ele exercia sua autoridade com maestria nos detalhes. A interpretação do sonho de Faraó foi revelada para José nos detalhes. E assim que José foi nomeado governador, ele logo colocou em prática simplesmente aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus revelou para ele.
e ele tinha a confiança de Faraó. José também ele tinha 17 anos, quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E neste momento, quando ele é nomeado governador, ele tinha exatos 30 anos. José passou por 13 anos de processo. Está lá, depois vocês podem ler a história de José, é do capítulo 37 até o 50, e até o final da sua vida José teve sonhos. José foi o primeiro a revelar que o seu povo seria liberto do Egito. E José morreu com 110 anos. José governou por 80 anos. E eu te faço uma pergunta. José foi de mordomo, servo, líder a governador. Qual é a diferença de líder para governo? Líder é aquele que inspira e motiva pessoas, valoriza o melhor de cada um, arrasta com seu exemplo. Mas tem um detalhe: ele não tem poder de obrigar ninguém a segui-lo. Na Bíblia nós temos um exemplo de um líder do Antigo Testamento, Moisés. E temos outro, o maior de todos os líderes que já existiu na face da terra, Jesus, o maior, o melhor, o soberano e perfeito líder. E o que é governo? Governo possui as mesmas características de um líder, porém, ele possui autoridade. José foi nomeado governador por Faraó. Ele passou a ter o domínio sobre o povo. Um exemplo de governo na Bíblia, Daniel, também um bom interpretador de sonhos. Davi também é um exemplo de governo. Um governo que, no decorrer da sua caminhada, se perdeu algumas vezes, mas é um exemplo de governo. E o que nós precisamos entender essa noite é que liderança não é governo. E governo não é liderança. Um governante, ele pode até ser um bom líder. Mas um líder não pode ser um bom líder, não pode ser um governante, se ele não tiver autoridade. E aqui eu faço uma pergunta para os casais. Não tem tantos casais, mas para os casados, né? Quem é líder na sua casa? Alguns aqui já falaram, é a minha mulher. E a resposta está lá em Provérbios 31. É sabedoria. Sabedoria, meu irmão. Quem é sabedoria na sua casa? É a sua mulher. Quem é líder na sua casa? Viu, Modesto? É ela. E quem é governo? A resposta também está dentro da Bíblia. Está lá em Efésios 5, do 22 ao 33. Não vou ler aqui porque não vai dar tempo. É o cabeça. Meu irmão, o marido é o cabeça sobre a esposa. Se na sua casa os papéis estão invertidos, se isso não está acontecendo, ou se há divisão na sua casa, eu sinto lhe informar, não haverá sucesso. Lá em Mateus 12, 25, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, nos fala o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmos ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá.
Se nós queremos sucesso na nossa casa, nós temos que entender. Aqui tem alguns princípios, alguns fundamentos cristãos. Se nós aprendermos, se você pegar essa chave e sair daqui hoje, colocar em prática, eu garanto para você que a sua vida vai mudar. É necessário cumplicidade, harmonia e unidade na sua casa. E aqui eu quero entrar no primeiro ponto. E o que eu quero dizer aqui são algumas perguntas. E o primeiro ponto, já começamos com uma pergunta. Quem governa sobre sua vida? Você já pensou sobre isso? Quem realmente governa sobre sua vida? Todos aqui devem ter pensado, não é Deus. Aí eu continuo te perguntando, mas Deus governa sobre todas as áreas da sua vida, do início ao fim? José, em tudo que ele fazia, ele deixava claro quem era o Senhor da sua vida. Ele começou como servo de seu pai e de seus irmãos. Depois ele foi servo na casa de Potifar. Potifar viu um brilho, viu uma liderança sobre a vida dele. E ele se transformou mordomo, o chefe da casa de Potifar. Depois ele foi preso. E lá no presídio ele foi líder da prisão, não líder de facção, diferente dos dias atuais. Ele foi líder do presídio, mas em tudo que ele fazia, ele sabia quem governava a sua vida. Quando José foi chamado por Faraó, ele mostra ao rei quem dominava sobre sua vida. Lá no versículo 16, que nós lemos: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José sabia que ele só administrava aquilo que Deus entregou em suas mãos. E eu te pergunto, quem nos governa? É Deus ou nós mesmos? Deus só deseja que nós sejamos apenas bons administradores. Quem governa é Ele. Segundo ponto, eu te faço mais uma pergunta. Se nós somos bons administradores, ou pelo menos Ele quer que nós sejamos bons administradores, já foi dito aqui em Coríntios hoje, como você está administrando o que Deus colocou em suas mãos? Seu casamento, família, social, profissional, emocional, espiritual, o físico, as finanças. São 7 áreas aqui que eu posso dizer que completa a nossa vida. Pode haver mais, mas de uma forma abrangente eu acho que essas áreas completam a nossa vida. E eu te pergunto, como você está administrando o que Deus colocou na sua mão? O tempo. A palavra que foi dita aqui domingo, eu acho que mexeu com muita gente, mexeu comigo. Como que nós estamos administrando o tempo nos tempos atuais? A falta de tempo. Como que você está administrando as suas responsabilidades? Seus estudos para os mais jovens aqui, como que vocês estão administrando? O seu emprego, o seu trabalho, como que está sendo o seu trabalho? Está sendo fiel e leal em todas as áreas, assim como o exemplo de José? A sua saúde. Lá em 1 Coríntios 6,19, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas não só na questão de santidade, mas na questão de saúde física mesmo. Como que nós estamos administrando
as responsabilidades, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E a sua família? Os filhos, muitas vezes nós achamos que as responsabilidades são só dos pais, mas eu digo os filhos, para os jovens. Como você está administrando a sua responsabilidade como filho? Como irmão, você que pode ser irmão mais novo ou irmão mais velho, como que você está lidando com isso? E também o marido e a esposa. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos aqui, estão um pouco saltados, tá? 2. Convém, pois, que o bispo significa superintendente, supervisor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Neófito significa aprendiz, iniciante. Para que, ensoberbecendo-se, soberba, arrogância, prepotência, não caia na condenação do diabo. 7. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 11. Da mesma sorte as esposas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Porque os que servirem bem como diáconos, diáconos significa ministros, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje falando de títulos, de autoridade. O título da palavra aqui é governo. Você é um ministro sobre sua casa, você é um superintendente, supervisor sobre sua casa. Como que você está administrando isso? Como que você está administrando as suas finanças? Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz que eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor dos Exércitos. O pastor acabou de dizer, quem é o dono das nossas finanças? Quem governa sobre a nossa vida? É nós ou é Deus? E o terceiro ponto, como você está se comportando com a liberdade que Deus te concedeu? Vou repetir. Como você está se comportando? Posso dizer que administrando a liberdade que Deus te concedeu. José saiu do presídio para o palácio do governo. Ilustramos aqui que foi em torno de 5 minutos, podemos dizer assim. Saiu de preso, de encarcerado a governador.
Ele aproveitou a oportunidade que ele tinha, ele sabia do propósito e o chamado que tinha. Lá em Gálatas 5, versículo 1, Paulo nos diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Se nós somos libertos, possuímos o governo sobre as nossas vidas, pois nós recebemos essa autoridade. Mas de onde vem essa autoridade? Lá em Romanos 13, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à condenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. José se tornou governador, o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época. Mas ele deixava claro quem dominava sobre sua vida e quem tinha o verdadeiro poder, que não era ele. José sabia, através dessa palavra, que qualquer governo e qualquer domínio sobre essa terra, ele é temporário. Deus coloca, Deus tira. Há tempo para começar e há tempo para terminar. Qualquer governo, qualquer domínio sobre essa terra, qualquer império que tem sobre essa terra. O único governo, o único domínio que é eterno é o governo de Deus. E é o melhor que nós temos para nossas vidas. Deus almeja que nós sejamos apenas bons administradores. E aqui eu entro no quarto ponto e último: finanças. Finanças. E eu te pergunto: quem é o governador das suas finanças? Quem é o administrador? Quem governa? Quem comanda? É você? Assim como o tempo, que foi dito domingo, as finanças têm sido o mal do século dos últimos tempos. Por falta de tempo, só se fala em correria. Ontem nós comentamos isso no PGM. Nós criamos o Deus correria. Estou na correria. Como é que você está? Estou na correria. E se você estudar sobre finanças, buscar na internet assuntos sobre isso, as manchetes já não falam mais sobre endividamento pessoal. As manchetes já destacam da seguinte maneira: super endividamento pessoal. O nível que nós estamos chegando. Já parou para pensar como que anda as finanças das pessoas? Não estou dizendo só da minha, da nossa. De quem está à nossa volta. É uma falsa alegria. As pessoas andam angustiadas, depressivas, apreensivas, por falta de governo sobre a vida delas. E eu volto a perguntar: quem está governando sobre a sua vida? Aqui alguns princípios que Deus quer entregar, algumas chaves que Deus quer entregar para vocês. E a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus 6:24, ele nos deixa claro isso, que não dá para servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um,
e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Antes dele encerrar o versículo, a gente pode utilizar esse versículo para todas as áreas das nossas vidas. Quem governa sobre as nossas vidas, não estou aqui dizendo só finanças. Não dá para servir a dois senhores. Eu amo a Deus, eu te sirvo, o Senhor comanda sobre a minha vida, mas nessa área aqui não. Não tem como. Não existe reino dividido. E eu quero fazer um teste prático aqui com cada um de vocês. Vocês não precisam falar nada. Mas na hora que eu entrei nesse ponto, que eu falei finanças, eu repeti ainda, falei finanças. Se o seu coração se fechou, isso pode ser um sinal que existe dois senhores na sua vida. E nós precisamos orar para que haja libertação. Nós não admitimos que fala-se de finanças na igreja, não é verdade? Ou quando fala-se muito pouco, de forma superficial. Nós ficamos indignados. Eu concordo que muita gente utiliza-se de textos bíblicos de maneira errada. Mas, por outro lado, nós também não podemos ignorar que a Bíblia está repleta de ensinamentos bíblicos sobre finanças. E eu posso dizer para vocês, eu tenho estudado muito sobre finanças, eu tenho buscado dentro da palavra. Isso não foi eu que levantei, tá? Já estava nos livros. Na Bíblia existe mais de 2.250 versículos que fala sobre finanças, patrimônios e riquezas. Das 38 parábolas de Jesus, 16 fala sobre finanças. Jesus falou mais de finanças do que do céu e do inferno. Se Jesus deixou tantos ensinamentos bíblicos sobre finanças, isso foi para não ser dito nas igrejas? Eu te pergunto. E eu vou mais além. Por que muitas pessoas não progridem na caminhada cristã? Por que nós, às vezes, não alcançamos a maturidade cristã? Será que é porque não possuímos a verdadeira liberdade? A liberdade que Cristo veio nos dar? Provérbios 11, 24 diz, e aqui é mais um teste prático, que fala sobre generosidade. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Tomara que isso aqui não encaixe na sua vida. O endividamento, ou nos termos modernos, o superendividamento, traz muitas doenças, tristezas, mazelas emocionais e espirituais. Por outro lado, assim como está em Provérbios, aquele que também é organizado com as suas finanças, que é um bom administrador financeiramente, mas que tem um coração avarento, pode crer que essa pessoa também não tem prosperidade. Ele também está doente.
O que muitas vezes nós confundimos ou nos deixamos ser confundidos é que quando falamos de generosidade, mordomia com salvação. Meu irmão, minha irmã, se um dia você reconheceu, você creu, você aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você é salvo. A palavra de Deus te afirma isso. Ninguém tira isso de você. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas nós temos que separar os assuntos. Finanças, nós não estamos falando que finanças nos levam à salvação. Não é isso. Mas nós estamos falando de vida plena. Nós estamos falando de vida próspera. Talvez nós não estamos libertos, meus irmãos, porque nós não organizamos. O que nós podemos aprender com José essa noite? Um bom administrador, um bom governante, dominava sobre a terra, mas ele sabia quem governava sobre a vida dele. E eu digo mais uma vez, e já parto para encerrar. Se essa palavra está doendo no seu coração, se essa palavra está te trazendo irritação, revolta dentro de você, hoje é dia de entrega a Deus. Em nome de Jesus. Essa palavra tem muito a ver com a minha vida. E eu quero dar aqui um pequeno testemunho. Há exatos mesmo, exatos 2 anos atrás, eu estava viajando. Por sinal, eu gosto muito de viajar, só me falta um pouco mais de tempo. E o pneu da caminhonete furou. Coisa normal, coisa simples, né? Porém, naquele momento, naquele período, eu não estava vivendo um bom momento. E nós fomos trocar o pneu, nós estávamos num grupo de pessoas, e brincamos ali, contamos piadas, mas por dentro eu estava destruído. Aquilo ali comigo era um confronto, pois aquele momento ali era um momento que eu estava vendo que eu cheguei no fundo do poço com as minhas finanças. Porque não era só trocar um pneu, não era depois só levar no borracheiro e trocar e remendar o pneu. Aqueles pneus já não estavam mais bons, eu precisava trocar todos os pneus, e era essa caminhonete aí que a gente tem. E eu comecei a discutir comigo mesmo. Não sei se vocês têm esses momentos, eu comecei a me confrontar. Eu falei, Adriano, como que você compra uma caminhonete se você não tem condições de manter? Você não tem condições de trocar o pneu da caminhonete? Você não tem condições de dar manutenção, precisava mexer na suspensão, um monte de coisa. E eu confesso para vocês que eu chorei muito. Eu cheguei no fundo do poço. Mas naquele momento eu tomei uma decisão. Eu entendi que eu precisava mudar a minha vida. Então eu peguei todas as minhas finanças, as minhas receitas, os meus salários, toda a minha renda. Peguei todas as minhas despesas, as minhas dívidas, as pendências que eu tinha, e eu coloquei tudo no papel. E depois que eu terminei de fazer isso, eu fiz um ato profético. Eu levantei e eu entreguei para Deus. E eu falei, Senhor, governa sobre as minhas finanças, porque eu não dou conta. Eu não consigo mais. E a partir daquele momento, Deus começou a transformar nossa vida, nossa casa. Sentei a Alexandra,
Nós conversamos, colocamos tudo no papel, ficou tudo às claras, né? Por mais que não tinha nada escondido, mas eu achava, eu era aquele governante autoritário, né? Não preciso mostrar para ela. E eu não entendi, na hora que eu tomei posse dessa chave, que eu tinha a mulher sábia do meu lado. E juntos nós traçamos um plano de recuperar a nossa alegria, de restaurar essa área da nossa vida. Isso que eu falo para vocês serve para todas as áreas. Se você entregar o governo da sua vida para Deus. Já se passaram 2 anos. Assim como José. Nós ainda estamos no processo. Mas nós já vemos o final do deserto. Tem uma data para terminar, talvez nós podemos antecipar isso. E Deus começou a derramar. Eu não digo financeiramente. Deus nos mostrou que nós só precisávamos ser bons administradores. Que o governo, que o domínio era dele. E o que precisa ser feito? Aqui eu encerro. O que precisa ser feito? Na minha e na sua vida. Primeiro, nós precisamos entregar. Quando nós entregamos, assim como José, a libertação, nós precisamos entregar o governo da nossa vida. Segundo, nós precisamos ser administrador. Não só administrador, mas bons administradores. Organizado. Organização. Se não houver organização, não haverá sucesso. Governar com autoridade suprema. A autoridade suprema não é nossa, vem dele. Terceiro, ter domínio. Nós precisamos dominar e não ser dominados. O que acontece é que hoje nós não dominamos as nossas finanças, nós não dominamos o nosso tempo e por aí vai, todas as áreas das nossas vidas. E quarto e último. E foi isso que foi o mais gratificante. Que nós aprendemos a viver em gratidão. Nós aprendemos a viver uma vida contente. E eu encerro lendo Filipenses 4, versículo de 9 a 13. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me com toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13. Tudo posso naquele
que me fortalece. Tudo posso naquele que governa sobre a minha vida. Tudo posso naquele que tem o domínio sobre a minha vida, que administra, que cuida, que transforma, que liberta. Que vocês possam levar essas chaves que Deus está entregando para vocês, que vocês possam, de hoje em diante, viver o novo, entender o propósito que Deus tem para vocês